Hoje, nós damos início a uma nova série de mensagens. O mês de maio, tradicionalmente, é o mês da família. E nós vamos desenvolver esse tema à luz da palavra de Deus. E nós temos muitas famílias aqui na igreja. Nós somos uma família, faz parte do nosso lema, sermos uma família simples e bíblica. Mas sobre o que nossas famílias têm construído as suas vidas? Sobre o que nós estamos construindo o nosso legado? Para quê? Para quem? Por quê? Nossa, que perguntas existenciais, né? Não vou apresentar o Globo Repórter aqui, mas a gente tem que ter essas respostas para nós que vão dar direção das coisas que a gente faz e deixa de fazer na nossa vida. Eu vejo na sociedade hoje, na nossa igreja, em nossas famílias aqui, irmãos, que a maior parte das nossas dores, dos nossos conflitos, das nossas angústias são internas. São problemas familiares, porque nós temos construído sobre o que não é eterno. E nós tentamos reformar, mantendo as coisas podres, sabe? Passando tinta em cima de mofo, mantendo as estruturas frágeis. E é por isso que a nossa direção para esse mês de maio é pensar que é tempo de reconstruir, meter a mão na massa, trabalhar para reconstruirmos os nossos valores das nossas famílias. E antes de pensar no processo de reconstrução, nós vamos avaliar os valores sobre os quais nós estamos e vamos reconstruir. E hoje, que é Dia das Mães, uma lembrança que eu tenho da minha mãe é que está relacionada com a mensagem de hoje, é a sua organização e a habilidade de guardar as coisas e esquecer onde guardou. Não sei se é só lá na minha casa que era assim, bem organizado, guardava tudo a casa organizadinha, mas depois não sabia mais onde as coisas estavam guardadas. Você já perdeu algo dentro de casa? Você sabe que está lá. Você tem certeza, não, está aqui dentro. Não saiu daqui, é impossível ter saído daqui. Mas simplesmente sumiu. Ninguém mais acha. Tem coisas que parecem que não somem. Ou que parece que some, né? Parece que a tua mãe ou a tua sogra foi lá te ajudar na organização, depois você não acha mais as coisas. Mas tem coisas que você nem percebe que estão sumindo. Tipo, tempos depois você se dá conta, cadê aquela minha caneca de Dia dos Pais de 2015? Eu, quando olho uma fotografia, olha essa minha camiseta aqui, faz tempo que eu não vejo, onde é que está essa camisa aqui? Tá? E aí já foi para frente, a gente nem sabe. A gente não se dá conta, às vezes, que vai perdendo algumas coisas. Que elas quebram, que alguém limpa a nossa casa por nós. Mas, e quando o que se perdeu não é um objeto? Quando o que se tem perdido é o respeito, é o diálogo, a alegria no lar, a confiança, a aproximação, a honra, a fé e o amor dentro de casa. E o problema não é só perder, é perder dentro de casa e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E Jesus conta a história de uma mulher que perdeu algo de valor. Vocês conhecem bem essa história. Vamos ao texto de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Quero incentivar você a trazer sua Bíblia, papel, caneta, anotar os pontos da mensagem. Isso te ajuda a fixar, anotar, escrever algo que Deus falou com você, está falando, diferente do que eu estou falando, que Deus está ministrando. Você escreva, registre isso, destaque na sua Bíblia esse momento de ministração. Lucas capítulo 15, vamos ler 3 versículos, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Jesus, colocamos nosso coração, Pai, na Tua presença diante de Ti e clamamos pela Tua ministração. Nos dê uma porção desse Teu
pão do céu, ó Pai. Aqueça, ó Pai, além do nosso corpo aqui, necessitamos do aquecimento, mas a nossa alma, ó Pai, o nosso coração, fala conosco. Nos quebranta, nos encoraja, nos anima no Senhor essa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa breve história, ela não está solta na Bíblia, esses 3 versículos, para nossa livre interpretação. Ela está dentro de um contexto de 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas. Cada uma das parábolas tem a sua particularidade e aplicações secundárias, mas elas vão revelando uma mesma essência de forma progressiva. A primeira parábola das ovelhas perdidas deixa claro que Deus age, Ele vai atrás das suas ovelhas. Segundo, aqui, a gente vê que Deus trabalha diligentemente. E a terceira, a parábola do filho perdido, ou do pai pródigo, ele restaura. Em todas as etapas, a alegria, a festa e celebração. Essa é a essência desse capítulo, sem querer ser reducionista, mas essa é a mensagem central. Deus se alegra em encontrar, em buscar, encontrar e restaurar seus filhos perdidos. Mas hoje, com todo o cuidado e temor, eu quero olhar para esse texto e fazer uma aplicação para nós sobre a perspectiva de alguém que está procurando algo de valor dentro de casa. Nesses 3 versículos. Porque o risco de perdermos o que temos de mais precioso está em nossas mãos, dentro da nossa casa. Mas existe esperança. Existe um processo que resulta em muita alegria na reconstrução. Porque assim como a mulher que não se conformou em ter perdido aquela moeda, Deus não abandona aquilo que é precioso para Ele. Deus não abandona e não desiste. Por isso nós vamos começar olhando para esses valores que se perdem dentro de casa. Essa mulher, ela tinha 10 moedas, mas perdeu uma. Ou seja, nem tudo está perdido. Mas algo importante estava faltando. Ela notou, perdeu algo que tinha um valor emocional para ela, um valor inestimável. Muitos estudiosos entendem que essas 10 moedas, elas faziam parte de um ornamento, de um colar usado por mulheres casadas, era semelhante a um símbolo de aliança e de compromisso. E essa perda causaria um impacto dentro de casa, na relação familiar, na frustração dela por algo que simbolizava o compromisso dela como família. E ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu na rua. Ela não foi assaltada. Ela não roubaram, não tiraram dela. Ela simplesmente perdeu. Podia até estar guardado e ela não lembrava onde. E o que nós temos de mais precioso? Algumas coisas preciosas podem ser perdidas dentro do lar. Dentro do nosso lar. Não são coisas que podem ser roubadas. Nós temos muito medo dos inimigos externos e do que eles podem fazer para a nossa família. A gente acusa o diabo de tudo, responsável por todos os nossos problemas e crises. E sim, ele tem interesse em roubar a tua alegria, em tirar a tua paz, a tua vida. Mas nós acusamos o sistema, a culpa é da Globo, a culpa é de tudo que é motivo externo por causa dos problemas familiares que nós temos ou que estão acometendo as famílias. Mas nem toda perda que acontece no mundo acontece por causa do mundo. Muitas acontecem no ambiente familiar. Ninguém percebe quando. Ninguém faz alarde. Ninguém posta nada nas redes sociais. Você vai vivendo, entrando nas suas rotinas, nos seus afazeres, nas demandas que surgem, e quando você vê, aquele bem precioso já não está mais lá. Em casa, muitas vezes somos negligentes, influenciados pelo padrão deste mundo, a encontrar valor em coisas que não têm valor, que não são o tesouro eterno que Cristo tem para nós. E esse é o maior risco. O risco de perder o bem mais precioso, os valores divinos em nossas famílias, que ao serem negligenciados vão acumulando perdas dentro de casa.
Às vezes, nosso lar não está completamente perdido, destruído, mas algo está se perdendo. Talvez ainda há uma certidão de casamento, mas a aliança no coração já está comprometida. Talvez ainda haja uma mesa de jantar, mas a conexão, a comunhão não está mais ali. Talvez ainda exista respeito público, mas se perdeu a intimidade. Talvez ainda existe Bíblia na casa, louvores tocando no Spotify, nas suas redes ali, seus meios de ouvir, lazer, música, mas não se tem mais vida, fé e esperança. E nós não conseguimos lembrar quando foi, o que exatamente aconteceu, mas quando nos damos conta, já não está mais lá. A mulher percebeu que faltava uma moeda. E muitos lares sofrem porque ninguém percebe mais o que está faltando. E esse é um grande perigo, de se acostumar com a ausência do bem mais precioso. Mas que valores especificamente eu estou falando? Afinal, que valores nós estamos falando? Porque valores são questões pessoais. Aquilo que eu dou valor, talvez você não dê valor. Talvez você vá me visitar e eu queira te mostrar alguns trabalhos manuais que eu já fiz e você não se interessa muito por isso e isso não tem valor para você. Talvez você vá visitar alguém e comece a te mostrar objetos antigos que ele coleciona, uma câmera fotográfica analógica, uma máquina de escrever que era do bisavô. E você não se importa muito com isso, você não dá muito valor a isso, você é mais do tecnológico, do novo. Por isso nós precisamos definir e alinhar um pouco disso. Quando nós estamos falando de valores aqui, não estou falando de preferências pessoais ou tradições familiares. Eu estou falando daquilo que Deus considera precioso para um lar. A sua presença, o seu amor, a verdade, a graça, o perdão, a santidade, a comunhão e confiança, a obediência. E por isso nós precisamos buscar, falar daquilo que Deus considera precioso. Como filhos de Deus, que nós cantamos aqui, como discípulos de Jesus, nós precisamos ter os mesmos valores que o nosso mestre, que o nosso pai. Jesus disse isso. A minha comida, o meu alimento consiste em fazer a vontade do meu pai. Porque é isso que me satisfaz. Manifestar o caráter de Deus em nossa vida, em nosso lar, é a nossa satisfação. O que é valoroso para Deus em sua família? Não podemos desprezar aquilo que Deus considera precioso. E existem dois grupos de pessoas, pelo menos. Um grupo daqueles que sabe quais são os valores bíblicos, valores dados por Deus para a família, mas tem ignorado isso. Tem perdido seus tesouros. E tem aquele grupo de pessoas que tem os seus valores, que não são os valores de Deus. Não são aqueles que Deus considera preciosos. São os valores apropriados da cultura, do Deus desse século, do padrão de funcionamento normal aí fora, que você se associa e vive igual a eles. Alguns até são bons, esteticamente agradáveis, mas sem impacto interno e sem resultado eterno. Então a primeira questão aqui é que nós precisamos reconhecer que talvez você esteja perdendo os valores que Jesus já te deu. Ou talvez os valores que você tem construído o seu lar não são os valores que Deus Pai quer para ti. A boa notícia é que Deus percebe aquilo que nós nem percebemos que estamos perdendo. Deus nos dá luz para encontrarmos isso. E esse é o nosso segundo ponto essa noite. A reconstrução começa com luz. Aquela mulher, acaso, diz o texto, não ia acenderá uma lâmpada, uma candeia, uma luz. Uma casa comum daquela época havia pouca iluminação, não tinha energia elétrica, não tinha aberturas enormes como as casas de hoje, havia pouca luz, sem clareza natural.
E sem luz, sem clareza, você não encontra as coisas no meio de tantas coisas que nós temos na nossa vida. A nossa aplicação aqui é óbvia, mas ela precisa ser dita. A luz que ilumina os nossos lares para que possamos encontrar o que há de maior valor, o que está sendo perdido, para podermos reconstruir com os valores, com os princípios do reino, é a palavra de Deus. É a Bíblia. A reconstrução começa com a palavra de Deus. Salmo 119, 105 nos diz o quê? Vocês conhecem esse texto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Eu preciso de luz. E a palavra de Deus é essa luz, para que eu não ande em tropeços, caindo, me esborrachando. E a tragédia de muitas famílias é tentar construir, ou até mesmo reconstruir, consertar algo para a sua vida e para a sua família no escuro, sem a verdadeira fonte de luz. Ouvindo as vozes deste mundo, dos profissionais desse mundo, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a criação de filhos, sobre gestão de finanças. Não, a Bíblia é mais do meu espiritual, eu com Jesus, o resto a Bíblia não vai responder. Não, ela é luz para todo o meu caminho. Ela responde. Sem a luz da palavra de Deus, nós podemos procurar soluções erradas para problemas profundos e começar a colocar band-aid em tumores. Sem a Bíblia, nós não conseguimos identificar os problemas. Não percebemos o que estamos perdendo. Não percebemos que estamos construindo algo frágil, ilusório. Mas é a luz que revela os problemas. É a luz que expõe o que foi perdido. A luz pode até trazer um certo desconforto ao mostrar quanta coisa está atrapalhando, quanta coisa está prejudicando. Mas é ela que mostra a cura. É a luz que direciona a organização e restauração, a reconstrução bem fundamentada e eterna. Porque a nossa cultura moderna, o mundo diz, siga o seu coração, mas a Bíblia diz, ame, guarde o teu coração. O mundo vai dizer, se não te faz feliz, abandone, troque, mas a Bíblia vai dizer, ame como Cristo amou. Com renúncia, com sacrifício. O mundo vai dizer, cada um por si. Mas a Bíblia diz, suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros. A família precisa ser examinada à luz da Escritura, a voz de Deus. Nós precisamos sondar, analisar, nos avaliar. Mas melhor ainda é ser avaliado por alguém de fora. Nós precisamos receber um feedback para enxergar melhor. E quem é melhor do que aquele que não falha, que não erra, que não mente e que quer o teu bem para te dar um feedback da tua família, da tua vida. Nós devemos clamar como o salmista lá no Salmo 139, Senhor, sonda-me o meu coração. Coloca a luz sobre a minha vida, Deus, da tua palavra para que eu possa enxergar. Você não encontra o que perdeu se você insiste em ficar no escuro. Você não vai encontrar aquilo que você acha que tem. Nós estamos vivendo segundo Cristo, segundo a luz, ou segundo a cultura, segundo a escuridão. O nosso primeiro passo, irmãos e amigos, é reconhecer a nossa negligência, nos arrependermos e voltarmos para a luz da orientação bíblica para toda a sua vida. Depois, e esse é o nosso terceiro ponto essa noite, é hora de trabalhar. E a reconstrução, ela dá trabalho. Jesus disse que aquela mulher acende a luz, ela procura a iluminação para a sua tarefa, mas que ela varre toda a casa e procura diligentemente até encontrar. Ela não diz, é só uma moeda. Eu tenho 9 ainda. Ela não diz, depois eu vejo isso. Não, eu sei que é importante essa moeda, eu sei que é algo importante o que está acontecendo na nossa família, mas depois a gente resolve. Essa questão espiritual que está acontecendo com o nosso filho, depois a gente vê, agora tem outra coisa para a gente resolver. Ela procurou porque aquilo tinha valor.
Os valores precisam de luz e de empenho para serem encontrados. Ela varre e remove o que atrapalha. Imagina aquela cena, varrendo aquela casa, poeira começa a subir, móveis tendo que ser movidos de lugar para se procurar essa moeda, o chão sendo revirado, a pessoa tendo que se agachar, tendo que olhar para cá e para lá. Há um certo desconforto no ambiente. Remover sujeiras, mexer naquele canto esquecido, aquela caixa lá no fundo que você talvez acha que esteja lá. E você não quero me incomodar, eu não quero revirar nesse assunto agora, eu não quero mexer nisso. Mas precisa trabalhar, precisa remover aquilo que atrapalha. E é aqui que muita gente para. Muita gente para quando vê que vai dar trabalho. Vai ser um pouco desconfortável. Vou fingir que não está acontecendo isso e vou seguir a minha vida. Reconstruir com os tesouros certos. Precisa identificar aqueles princípios distorcidos, eliminá-los. E isso pode te cansar, mexer com você num primeiro instante. Mas essa mulher, ela não limpa a casa porque ela é uma fanática da limpeza. Ela limpa porque ela ama aquilo que perdeu. Ela sabe o valor daquilo que está perdendo. Tem gente que ora para Deus restaurar a família, mas não aceita o desconforto que a reconstrução causa. Deus, trabalha no meu lar, trabalha na minha família, trabalha no meu lar. Isso envolve luz, mas envolve trabalho. O desconforto, como eu ouço às vezes na rádio o nosso prefeito falando, e alguém se queixa de uma obra, toda vez que vai mexer numa obra, vai causar um certo desconforto, é normal. E é mesmo. Para que haja solução dos problemas de vazamento, de duto, tem que abrir asfalto, tem que rasgar a estrada, tem que desviar caminho, dá um desconforto. Incomoda. Mas nós somos diligentes nas nossas empresas, para trabalhar, para bater as metas da empresa, para dar resultado, para terminar antes, para receber um reconhecimento. Somos empenhados, muito bem empenhados em varrer aonde a gente quer uma recompensa imediata. Mas será que nós temos esse empenho para recuperar a unidade da família? O diálogo com os filhos, com o cônjuge, para restaurar e fortalecer a verdadeira fé consistente? É se esforçar com intenção, com dedicação. Isso não vai acontecer no acaso. O acaso não vai te proteger se você andar distraído, como disse o poeta, acredita. Não. Famílias saudáveis não acontecem por acidente no jogo de dados. Para encontrar o valor, precisa organizar e limpar. É isso que eu falo para meus filhos quando estão procurando alguma coisa. Começa a arrumar o quarto. Começa a organizar. Começa a organizar, a limpar, que tu vai ver que tu vai encontrar. Não se encontra no meio da bagunça. A gente só quer encontrar. Não, começa a arrumar, tira, tu vai ver que tem coisa que já pode ter sido jogada fora. Começa a arrumar tudo, deixa o ambiente leve e você encontra aquilo que você procura. Mas tem que ser uma limpeza, uma organização diligente. Não é passar pano só para tirar o pó. Não é algo prazeroso e rapidinho. É remover, separar, descartar, conversar sobre. E esse é um ponto essencial para as famílias. Aquilo que tem valor precisa de busca intencional. De esforço, de disciplina na palavra, na oração, na comunhão, em humildade. Fazer acontecer aquelas conversas que precisam acontecer, conversas necessárias. Confrontar e tratar pecados, identificar e reorganizar hábitos, remover os prejudiciais. Jesus diz que essa mulher procura até encontrar. Essa expressão revela perseverança. Para que haja uma reconstrução com base nos valores eternos e divinos, nesse processo, é preciso perseverar. Muitos pais querem os filhos espirituais, mas não procuram discipular eles. Investem em tudo na vida do filho. No futuro do filho. No futuro aqui. Que pode acabar bem rapidinho.
Mas e o futuro eterno? Quanto está sendo investido na vida dos seus filhos? Quanto tempo de conversa, de Bíblia aberta, de oração, juntos, de instrução na palavra de Deus? Muitas famílias querem paz, mas não procuram perdão. Restauração exige perseverança. Criação de filhos exige perseverança. Casamento exige perseverança. Essa mulher não ficou lamentando a moeda perdida, ela agiu. Mas nem tudo vai se resolver em uma conversa. Nem toda ferida se cura em um dia. Nem todo hábito se muda em uma semana. Mas quem confia no valor daquilo que está procurando, não desiste facilmente. Persevera. E essa análise, meus irmãos e amigos, essa conversa, esse tempo de mesa precisa começar. E isso pode acontecer essa semana. Você pode organizar um jantar especial essa semana. Para a sua família, não é para nenhuma visita. Quanto tempo não há um jantar especial para a família? Onde vai ter um tempo de conversa, de procura sobre valores, de identificação de coisas que estão subindo na nossa balança de valor, mas que não tem valor para nós. Não tem valor para Deus. Um tempo de diálogo, não de pizza apenas, mas de conversa diante da luz, celulares desligados, olho no olho, Bíblia aberta, joelho no chão. Nós precisamos orar, pedir a Deus a direção. Mas a oração verdadeira nos move em direção à obediência, em direção à prática, para varrer e organizar e encontrar os tesouros para essa reconstrução que nós vamos iniciar. A partir daí, mais ideias práticas vão surgir. A noite da lanterna, faz lá onde vocês vão procurar os valores da família, vão identificar, vão criar as suas tradições, uma reunião mensal, quinzenal, para conversar sobre o que não foi legal. Um culto doméstico, quanto tempo não se fala mais disso? Um culto no lar, um tempo de abrir a Bíblia, conversar, compartilhar. Pegar um violão, tocar, cantar em casa, ou botar ali no YouTube, cantar junto com família, um tempo de louvor dentro do lar. A boa notícia, isso tudo dá trabalho, irmãos, mas a boa notícia é que o maior trabalho Cristo já fez. Jesus já fez. Ele suportou o peso, Ele carregou a cruz, Ele varreu os nossos pecados para que a nossa vida, o nosso valor não fosse perdido em meio à poeira e sujeira que nós insistimos em manter. E quando esses valores são priorizados, a reconstrução produzirá alegria. Aquela mulher encontra a moeda, ela chama amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. O texto aponta originalmente aqui para a alegria que há no céu por um pecador que se arrepende. Mas nós podemos aplicar aqui que quando há alegria, é porque os valores eternos são os que moldam a nossa reconstrução. Quando os valores eternos moldam a nossa construção, porque talvez você esteja começando a sua família, ou sonhando com a sua família, e você está tendo o privilégio de construir algo mais sólido. Menos doloroso ter que reconstruir, ter que derrubar paredes frágeis para reconstruir. Mas quando isso acontece com os valores eternos, isso vai gerar a alegria. Quando os princípios do reino são restaurados, a alegria vem, ou volta. O que estava perdido volta. O que não tinha valor aparente foi celebrado. O que estava esquecido virou motivo de festa. E nós precisamos celebrar. Precisamos marcar isso. Essa alegria pessoal tem que ser compartilhada. Isso precisa ser celebrado. Criar um marco disso. Fazer disso um memorial de restauração, de reconstrução na família. Fotografias da vida. A gente fotografa aqueles momentos especiais, a gente bota num porta-retrato. Então faça um marco espiritual na sua família. Coloque um quadro disso, do momento que você começou a reconstruir a sua família. Lembre-se disso. E celebre cada conquista. Celebre. A vida é muito pesada para a gente não comemorar coisas. Irmãos, a moeda perdida nos ensina que algo pode estar perdido dentro da nossa casa. Mas ainda tem valor. A mulher aqui das dracmas perdidas nos ensina que precisamos procurar aquilo que se perdeu. Talvez hoje Deus esteja dizendo para você: acenda a luz.
Acenda a luz, volte para a palavra, deixe que eu oriente o seu lar, eu te dei os meus tesouros para você construir a sua família. Varra a casa, remova a sujeira, organize essa bagunça espiritual que você está permitindo acontecer no teu coração e que está reverberando, ecoando, está influenciando toda a sua família. Meus irmãos, vamos reconstruir com diligência. Mesmo que isso gere alguns desconfortos, vamos perseverar. Não desista daquilo que tem valor. Se você acredita, se você confia, persevere. O que será que está se perdendo dentro da sua casa? Há quanto tempo isso já não está mais lá? Que princípio bíblico ou princípios bíblicos você tem abandonado? Que está levando outras coisas junto? Que atitude prática você vai tomar essa semana para procurar aquilo que pode estar sendo perdido? Você está disposto a acender a luz da palavra para enxergar a verdade? Porque no final das contas, essa parábola não é sobre uma mulher, é sobre Jesus. Cristo é a luz que entra na casa, Ele é a luz que nosso lar precisa. O Espírito Santo é quem revela quem ou o que está perdido dentro daquela casa. E Deus Pai nos chama a restaurar o valor de uma família que é um projeto dele, que ele nos dá instruções sobre como fundamentar, edificar, construir e celebrar. E esse é o processo que nós vamos viver nessa série. Reconstruir desde o projeto, porque é assim que se começa uma construção. Qual é o projeto? E nós vamos revisar os fundamentos. Vamos construir sobre o quê? Como vai ser essa estrutura? Como vai ser a cobertura e o acabamento dessa construção? Talvez você já esteja vivendo em algo edificado e vai perceber que precisa derrubar algumas paredes, revisar alguns fundamentos para que essa edificação ecoe na eternidade e seja firme contra as tempestades que virão, contra o lobo mau que vai soprar na sua casinha constantemente. Deus quer reconstruir a nossa família de forma saudável e duradoura. O que foi perdido dentro da sua casa não está fora do alcance de Jesus, meus irmãos. Creia nisso. Não está fora do alcance de Jesus. Quem sou eu para negar o poder de Deus, como nós cantamos? Creia, submeta-se, vamos juntos iniciar essa reconstrução. Pegue uma ferramenta e vamos trabalhar nesse mês. Mães, como essa mulher da parábola, não descansem enquanto não veem seus filhos, seus lares restaurados. Clamem, orem, tenham iniciativa e perseverança que Deus dá a vocês. E pais, homens, esse peso é para nós carregarmos. Esses dias eu vi uma postagem de uma mãe carregando uma mala enorme, cheia de responsabilidades, culpa, tarefas, e é pesada, compensado pelo amor. Mas esse fardo não é para as mães carregarem sozinhas. Homens, não deixe a sua esposa lutar sozinha a luta que é para você estar à frente. Vamos juntos nessa jornada, nesta série, encontrar o bem mais precioso para as nossas famílias, que ninguém poderá tomar de nossas mãos. Não é uma herança que pode ser tomada por um governo, que pode ser tomada por uma catástrofe, que pode ser tomada por malfeitores. Porque a gente se empenha tanto em deixar um legado material para os nossos filhos. Mas qual é o legado espiritual que nós estamos deixando para os nossos filhos? Não abra mão desse tempo em família, na família da fé, dos cultos, meus irmãos. Nós temos o inverno começando. Desafio para nós. Mas persevere. A perseguição. Eu só lembro disso. Não parou a igreja. Mas o 0 grau quase para nós, né? Não, me bota um leão na minha frente, mas o termômetro caiu. Eu caio junto. Persevere, meus irmãos. Nós moramos numa região fria, então terei 3 meses de frio. Deus, pausa aí a nossa vida espiritual, eu volto em setembro a falar contigo. Não dá, né? Precisamos continuar nos submetendo a torneiras da graça. Mas tem água aquecida nessa torneira. Pode vir. Pode vir, meus irmãos. Persevere, vamos juntos, pois Jesus está à frente. Deus é o maior interessado em sua família. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra,
que é viva e eficaz. Nos ajude, Pai. Seria estupidez nossa dizermos que nossas famílias não têm valores. Sim, são valores que nos levam a tomar decisões, a fazer escolhas. São os valores que montam a nossa agenda. Nos ajude, Pai, que sejam os teus valores. Valores eternos, valores duradouros, valores que produzem alegria eterna. Que nós possamos rever tudo que construímos à luz da tua palavra. E que onde for necessário, Deus, e com certeza há necessidade em vários pontos, reconstruir. Desde o projeto, os fundamentos, a nossa estrutura, o nosso acabamento. Deus, que nós sejamos reconstruídos pelos valores da tua palavra. Valores eternos. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos conduza nessa jornada, em alegria, em celebração, porque o Senhor está nos dando um tempo precioso para tratar, fortalecer as nossas famílias, Pai. Nos dar um tempo de reconstrução de coisas que se perderam, ou de coisas que nós nunca construímos, que o Senhor quer que a gente construa. Nos ajude em humildade, em perseverança, nos desafios que virão, nas lutas que virão, em humildade, para compartilhar essas batalhas, essas lutas em oração com os nossos irmãos. E juntos prosseguirmos e avançarmos como igreja do Senhor, como uma noiva sendo preparada para encontrar o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça-nos pela fé, fortaleça-nos pelo Teu Espírito, as nossas famílias, os nossos lares. Abençoe casamentos, abençoe, ó Pai, relacionamentos de pai e filhos. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre os nossos lares, nesse período que nós vamos iniciar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.